prosseguimento aí ao nosso conteúdo, vamos entrar no capítulo 5. Então a gente meio que já falou das substâncias inorgânicas, como água e sais minerais, igual a gente viu nas últimas aulas. E hoje a gente vai dar início falando das substâncias orgânicas. E a primeira delas que a gente vai falar é o carboidrato. Nesse primeiro momento, no capítulo 5, a gente vai focar primeiro na classificação e nas funções dessa substância orgânica. Beleza? Então, os carboidratos, de modo geral, se vocês pararem para olhar para a alimentação de vocês, basicamente é de origem vegetal. Então, você tem o pão integral, que é feito com farinha de trigo, você tem o macarrão, que também é de farinha, você tem os grão de bico, você tem feijão, você tem arroz, tem o milho, tem batata, tem aipim, tem inhame, tudo isso, tá? Você tem a beterraba, tudo isso é riquíssimo em carboidrato, porém de origem vegetal. Tá? E qual o carboidrato de origem animal que a gente tem aí na nossa alimentação? Pode ser que vocês não consumam muito, mas ela está lá bem presente. Tá? Então é o mel, tá? Produzido pelas abelhas através do néctar lá das flores, ela produz o mel. Só uma dica para vocês: dificilmente você vai comprar um mel verdadeiro nos mercados, tá? Porque quando ele é processado, ele perde as características dele e também tem adição de outras coisas ali para poder dar uma rendida, né? Mas você comprou mel, coloca uma gotinha só num copo com água, espera um pouco. Se aquele mel dissolver, ele não era mel verdadeiro, tá? Ele diluiu na água. Se ele for um mel verdadeiro, mesmo mel puro, ele vai se manter lá dentro. Na mesma forma, na mesma gotinha que você botou, ele vai se preservar. Então, só uma dica para vocês aí testarem na casa de vocês. Então, quando a gente fala de carboidratos, a gente consome isso a todo momento, em todas as refeições, com certeza. A não ser que você opte ali por uma dieta que exclua o consumo de carboidrato, mas isso é perigoso, tá? Não façam isso. Então, eles são conhecidos como açúcares, hidratos de carbonos ou glicídios. Já adianto logo para vocês. Glicídio é carboidrato, glicerídeo é lipídio. Tá? Não confundam um com o outro. Pode ser que caia numa questão aí de concurso, ou até mesmo na prova, no simulado, e para vocês não confundirem. Glicídio, açúcar. Glicerídeo, lipídio. Tá? Também pode ser conhecido como hidratos de carbono. Qual a composição básica desses carboidratos? Desses compostos orgânicos chamados carboidratos? Carbono, óbvio, hidrogênio e oxigênio. Tá? E ele é utilizado como combustível primário para a célula. Então, na presença de qualquer substância orgânica, sempre o seu corpo vai preferir os carboidratos. Só uma dica: quando o seu parente lá mais idoso, vovô, vovó, vai ao médico e o médico fala: a senhora está pré-diabética, tem que cortar carboidrato. Aí ela vai perguntar, ela não lembra mais da época da escola? O que é carboidrato? Aí o médico vai falar: açúcar. Aí ela: então tá bom, vou reduzir o açúcar. Aí vai para casa, faz o cafezinho dela, não vou botar açúcar porque tem carboidrato, eu tô pré-diabético, aí não usa. Faz lá o suquinho de laranja, não vou botar açúcar porque eu tô pré-diabético e não posso usar açúcar. Mas na hora do almoço, mistura um pratão de arroz, feijão, macarrão, batata doce, purê de batata, farinha e carne. Então, naquele prato ali, ele está riquíssimo em carboidrato. Tá? Então é bom a gente orientar essas pessoas que não têm esse conhecimento, que o carboidrato está basicamente presente em tudo. Então, se ela vai diminuir o uso de açúcar no cafezinho, o uso de açúcar no suco, ela também precisa diminuir a quantidade de carboidrato desses açúcares na alimentação. Então, reduzir a quantidade de arroz, reduzir a quantidade de feijão, reduzir a quantidade de macarrão, justamente para poder não ter um índice glicêmico elevado. Beleza? E quais as funções desse carboidrato? Vocês têm que ter em mente que o carboidrato é a fonte primária de energia. Nossa célula sempre vai dar preferência para o carboidrato. Tá? Então, ele é a principal fonte de energia para a célula, que a célula vai usar no primeiro. Então, no primeiro momento, aquele carboidrato vai entrar na célula, vai ser quebrado e vai cair na mitocôndria. Dentro da mitocôndria, você vai ter vários processos metabólicos ali para geração de energia em forma de ATP. Tá? Então, é através desses carboidratos que a gente obtém as calorias. Tá? Então, só para poder dar uma complementada, o carboidrato ele também possui função de armazenamento energético. Quando você come um alimento rico em carboidrato e você não gasta todas aquelas calorias, todo aquele açúcar
que acontece? Ele fica depositado por um tempo dentro dos nossos músculos, tá? E no fígado. Passado ali mais ou menos 24 horas, se você não consumir aquele carboidrato, aquele açúcar que ficou ali armazenado, ele vai sofrer uma transformação metabólica e vai se transformar em lipídio, gordura. Tá? Então é por isso que quando você tem uma alimentação muito rica em carboidratos e você não compensa isso com alguma atividade física, você acaba tendo um aumento de peso, principalmente da massa gorda, que a gente chama, que é aumento de gordura. Porque você está comendo muito carboidrato, você gasta uma parte que é o suficiente para você se manter, a outra parte fica armazenada. Como você não gasta essa parte que foi armazenada, ela vai se transformar em gordura. Tá? Então, no caso dos animais, a forma de armazenamento é o glicogênio. Tá? Então, a gente tem lá glicogênio hepático, glicogênio muscular. Esse glicogênio é o carboidrato em forma de armazenado. Já nos animais, já nos vegetais, a gente tem isso armazenado em forma de amido. Então você tem lá amido de milho, amido de batata, amido de aipim, e tudo isso ali é forma de armazenamento daquele açúcar. Tá? E quando a gente fala de açúcar, eles podem ser bem simples, tá? Mas no caso dos de armazenamento, como glicogênio e amido, ele é formado aí por inúmeras cadeias de milhares e milhares de carboidratos de açúcares uns ligados aos outros. Beleza? Outras funções desse carboidrato é estrutural, tá? Que é muito importante, principalmente quando a gente fala de nível celular. Então a gente tem ele presente na estruturação de DNA e RNA. Se a gente lembrar, a gente chegou até a comentar lá na aula de sais minerais, quando eu falei do fósforo, DNA e RNA, eles têm uma composição basal, que é o quê? Uma base nitrogenada, um grupamento fosfato e um açúcar, que é uma pentose, que pode ser uma ribose, quando a gente fala do RNA, e uma desoxirribose, quando a gente fala do DNA. E por que é uma pentose esse açúcar? Porque ele possui 5 carbonos. Se a gente olhar aqui para a imagem, a gente vai ver que ele tem 5 pontas. O açúcar é esse do meio, tá? No DNA é o que está em azul, e no RNA é o que está em cor de abóbora. Então ele possui 5 carbonos em sua composição, por isso que é uma pentose. Né? E esse açúcar ele também vai ser muito importante quando a gente fala de reconhecimento celular. Ele vai estar compondo ali o glicocálix presente na membrana celular. Ele pode estar aderido a proteínas ou não. Quando está aderido a proteínas, a gente chama de glicoproteínas. Quando não está, a gente chama só de glicídios mesmo, ou carboidratos que atuam ali no reconhecimento celular. E é através desses carboidratos, desse glicocálix, que o micro-organismo ele sabe que ele tem que entrar naquela célula. Então, aquele micro-organismo entra no seu corpo, ele fica passeando por todo ele, tentando achar alguma célula que ele reconheça. Quando ele reconhece, ele se conecta a ela e aí ele entra nela. Valeu? Quando a gente fala da classificação dos carboidratos, a gente tem monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Aqui a gente vai começar falando dos mais simples, que são os monossacarídeos, por isso que é mono. Mono, simples, e sacarídeo é a unidade básica do açúcar. Né? Então a nomenclatura ela vai variar de acordo com a quantidade de carbono que existe naquela molécula. Então se você tem um carboidrato com 3 carbonos, você vai ter uma triose. Aí se você tem 4, uma tetrose. 5, pentose. 6, hexose, que aí a gente tem a glicose, galactose e frutose, que são bem importantes assim, na nossa alimentação no dia a dia. E quando você tem 7 carbonos, é uma heptose. Tá? Então, a classificação dos monossacarídeos ela vai de 3 a 7 carbonos. Coloquei para vocês aqui o esquema da ribose e da desoxirribose, que são as pentoses. São monossacarídeos compostos por 5 carbonos que estão presentes no nosso material genético, DNA e RNA, nos ácidos nucleicos. A única diferença entre um e outro, se vocês perceberem bem, na ribose, ali na parte de baixo, ela tem duas hidroxilas, 2 OH. E quando você fala da desoxirribose, ela tem apenas uma hidroxila, a outra ela perdeu um oxigênio, então tem só o hidrogênio mesmo. Essa é a diferença entre um e outro. Tá? E aqui embaixo a gente tem o monossacarídeo, temos a glicose, que é o que a gente utiliza ali, que a gente tem na nossa alimentação diariamente, que a nossa célula prefere muito, e temos a galactose também, que é um açúcar que está muito presente ali nos derivados de leite. Temos os oligosacarídeos, aí você já tem a formação de 2 a 10 monossacarídeos, então você já tem
agregado aqueles monossacarídeos que eram bem simples, formando o oligosacarídeo. E através da hidrólise você consegue separar esse oligosacarídeo em 2 monossacarídeos ou mais. Tá? Então, só para lembrar, hidro, água, lise, quebra. Então, hidrólise é a quebra na presença de água. Tá aí uma importância da água no nosso metabolismo. Né? E aqui a gente coloquei um exemplo para vocês da maltose, que é um açúcar formado por 2 glicoses. Então, o pessoal da academia que costuma tomar lá, vou tomar meu malto antes de malhar. O que ele está tomando? Um açúcar um pouco mais, é um carboidrato um pouco mais complexo, que ao longo da atividade física dele vai sendo quebrado aos poucos e vai sendo liberada glicose para a formação de energia. É aquilo que eu falei para vocês. Se você ingere um açúcar, um monossacarídeo, ele rapidamente vai ser metabolizado. Agora, se você consome açúcar um pouco mais complexo, um carboidrato um pouco mais complexo, ele vai entrar no seu corpo, vai levar um tempo para ele ser degradado, para depois formar energia. Então, é muito mais cadenciado esse processo de produção de ATP. Tá? É por isso que quando você toma um refrigerante, ele te deixa tão bem. Você tomou lá uma Coca-Cola, geladinho, 3 pedras de gelo, um limãozinho, tá no calor do caramba. O que acontece? Tu se sente muito bem, porque é um monossacarídeo, é aquele açúcar muito simples, ele entra no seu corpo, rapidamente absorvido. Quando chega no cérebro, o cérebro adora açúcar, então ele vai falar, cara, tô muito bem, tô tranquilão, tô de boa. Aí o que acontece? Aquele açúcar acabou. Foi metabolizado rápido. Aí você faz o quê? Quero mais. Então, os monossacarídeos eles costumam causar um certo vício nas pessoas, porque ele é muito rápido o efeito. Ele entra, é metabolizado, transformado em energia e some. Aí a gente quer mais. O cérebro pede mais, porque se ele se sentiu bem, por que ele não vai querer mais? Então, causa uma certa dependência, e principalmente quando a gente fala de refrigerante e alimentos processados, tipo sorvete, sei lá, brigadeiro, caldo de bolo, essas coisas. Então, outros exemplos de oligosacarídeos, né, que é composto por 2 ou mais monossacarídeos, a gente tem a sacarose, que é o açúcar que a gente usa no nosso dia a dia, aquele açúcar refinado, e ele vem da cana-de-açúcar. Né? Em outros países, essa sacarose não vem da cana-de-açúcar porque eles não conseguem produzir a cana, então vem da beterraba. A cor é a mesma, o açúcar é o mesmo, só muda mesmo da onde vem, até porque se é uma sacarose é igual em todos os alimentos. Lactose, que é muito presente no leite e seus derivados, que é composto por uma molécula de glicose e uma molécula de galactose. Então, está presente ali naqueles alimentos de origem animal, leite e seus derivados. E para a gente quebrar esse açúcar, a gente precisa de uma enzima chamada lactase. Tá? Então, esse sufixo ase, ele geralmente está correspondendo a alguma enzima, que vai quebrar aquele açúcar. Pessoas que têm deficiência nessa enzima, elas vão ter um problema chamado intolerância à lactose. Ela vai ingerir aquele açúcar, ela não vai conseguir quebrar ele vai passar do estômago para o intestino, vai ter uma fermentada ali por ação de bactérias, e aí causa todos aqueles transtornos, inchaço da região do abdômen, diarreia, vontade de vomitar, porque aquele açúcar ele não conseguiu ser degradado, ele está lá só sofrendo fermentação dentro do intestino. Tá? Então a enzima lactase é muito importante nesse processo de quebra desse açúcar chamado lactose. Quando a gente fala dos polissacarídeos, esses aí são os mais complexos e têm função tanto energética quanto estrutural. Então eles já são muito mais complexos, muito maiores, e as funções também são bem diversificadas. A gente tem aí, né? Então é um tipo de carboidrato que ele é formado pela união de centenas de monossacarídeos, ou seja, monossacarídeo é apenas uma estrutura. Oligosacarídeo está entre a união entre 2 e 10 monossacarídeos. Os polissacarídeos é formado pela união de centenas de monossacarídeos, então eles são muito grandes comparado aos outros. E ocorre formação de cadeias, então esse açúcar ele forma cadeias, por isso que ele é tão grande. Eles são muito mais complexos. Para você degradar ele, você precisa de outras vias para poder conseguir obter energia dali. Então, o amido é a reserva energética dos vegetais. Então, a gente tem ele em caules, sementes e raízes. Glicogênio é reserva energética nos animais e nos fungos também. Tá? Então, nos animais ele é encontrado principalmente em músculo e fígado. E é o que eu falei para vocês lá no começo. Esse carboidrato, esse glicogênio que está lá
armazenado. Se ele não for utilizado, ele vai ser transformado em gordura, né? E a celulose também é muito conhecida aí por estar presente na folha das árvores. É um polissacarídeo que a gente não consegue degradar. Só alguns animais que têm um sistema ali digestório próprio para aquilo que conseguem fazer degradação desse tipo de açúcar. Então aqui a gente tem algumas imagens. Batata, amido no caso, é um polissacarídeo. Aqui a gente tem a imagem do fígado, tecido adiposo e tecido muscular. Então tem toda uma relação ali, todo o metabolismo quando a gente fala de glicose, glicogênio e gordura. Milho, também amido de milho, muito conhecido ali, que a mamãe faz mingau para o filho quando ele é bebê. Até mesmo alguns adultos gostam de mingau. É um alimento riquíssimo em carboidrato. E aqui a gente tem a parede celular. Quando a gente fala dos vegetais, na composição dessa parede celular, a gente tem a celulose. Nós, seres humanos, a gente não consegue degradar essa celulose. A gente não tem aparato suficiente para isso. Quem que tem aparato para degradar isso? Os ruminantes. Boi, cabra, girafa. Esses animais eles têm ali uma estrutura no estômago que a gente chama que eles têm dois estômagos. O primeiro ele serve para quebrar essa celulose, mas quem quebra são micro-organismos como protozoários e bactérias. São eles que vão quebrar essa celulose. Depois esses animais eles meio que regurgitam o alimento e engolem de novo. Tá? E aí esse alimento, na segunda deglutição, ele cai em outro tipo de estômago que vai fazer o processo de digestão parecido com o nosso, ácido clorídrico e tudo mais. Tá? Mas só alguns animais específicos que conseguem se alimentar, romper células vegetais que são ricas em celulose. E a gente tem os polissacarídeos nitrogenados, que são aqueles que possuem nitrogênio na sua composição. Aí, dois exemplos. Quitina, que está muito intimamente ali formando a parede, o corpo, o exoesqueleto dos artrópodes e a parede celular dos fungos também. Tá? É hipermeável e muito rígida. E geralmente está associada ao carbonato de cálcio. Tá? Então ele forma uma estrutura muito forte. Quando você lembra lá da barata e você pisa na barata e ela faz crack. Tá? O que está acontecendo? Você está quebrando o exoesqueleto dela, que é composto por quitina, que é um polissacarídeo, que é um açúcar. Né? E o ácido hialurônico, que é muito presente quando a gente é mais jovem, tá? Que ele é responsável por deixar a nossa pele esticada, porque ele preenche o espaço entre as células. Tá? Conforme a gente vai ficando velho, como a gente já viu lá no primeiro capítulo que a gente falou de água, quanto mais novo o indivíduo, maior quantidade de água. Quanto mais velho o indivíduo, menor quantidade de água, então a pele fica ressecada. E esse ácido hialurônico, ele está presente ali preenchendo o espaço entre uma célula e outra. Então, hoje em dia, você tem a aplicação desse ácido na pele para fazer o efeito de pele esticada. Então, aqui a gente tem uma imagem. Ó. Foi feito um tratamento com esse ácido e a pele retornou à forma jovem. Tá? Então, você consegue preencher o espaço dessas células ali. Hoje em dia, você consegue artificialmente, mas naturalmente a gente vai perdendo essa espécie de preenchimento celular entre uma e outra. E aí a pele vai dando aquela ressecada, ficando mais dura, mais seca e mais enrugada. Então, galera, muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado da aula. Tentei fazer de uma forma mais pontual possível, mas não deixando de trazer para vocês informações importantes e também coisas de fora para dar uma contextualizada na aula. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.